Ok, meus queridos, olha aí, 5 minutos, muito rápido, o avião tá passando, opa, baixou, isso, senão ele acaba levando a cabeça do professor, e não pode, não é isso? 5 minutos de revisão e joga na tela, vamos lá. Na aula 14.2, nós vamos rever o que foi falado agora há pouco. Eu expliquei a formação dos povos francos e germânicos. E aí, os germânicos, eu tenho vários que foram criados ali, os vândalos, os suevos, enfim, ali da Europa, são muito. Eu estava aqui analisando, cara, são muitos povos que surgiram na eternidade, na humanidade, isso lá da Mesopotâmia para cá. Eu vou um dia parar para poder relacionar todos o nome desses povos aí. E pontuar de cada região onde eles são, tá bom? Nesse caso específico, os povos germânicos, que eram bárbaros. E vocês viram, inclusive, a imagem que eu trouxe para vocês. Olha só, eu tenho aqui os suevos, naquela região de Portugal. Eu tenho os visigodos, da região da Espanha. Os burgúndios, os alemães, os francos, os anglos e também os saxões, que depois vão se unir os anglo-saxões. Eu tenho os vândalos, eu tenho os ostrogodos, e toda essa parte aqui é o Império Romano do Oriente. Porque o Império Romano do Ocidente, ele vai ser sucumbido, ano mais tarde. Toda essa área aí. E aí se falava, povos bárbaros? Sim, muito bem, povos bárbaros. A migração e invasão. Aluno, os povos, eles acabaram entrando no Império Romano através dessas duas situações. Os povos bárbaros, eles invadem o Império Romano. De que forma? Primeiro, através da migração. E depois, através das invasões. Quando houve a migração, eles entraram, isso no século III e século IV, de forma bem pacífica. Através de um acordo feito pelo governo de Roma. E quando houve a invasão no século V, período em que os germânicos penetraram no Império Romano de forma violenta e brutal. Agora, eles só fizeram isso, por quê? Porque já tinha parte do seu povo lá dentro, já estabelecido. Aí eu tenho os hunos, que foram responsáveis pela invasão do Império Romano. Aluno, eu quero que você nunca esqueça desse nome aqui, que é do povo huno, ou os hunos, tá bom? Esses caras aqui, esse povo é que vai ser responsável, o carro-chefe, para invadir o Império Romano. Tanto é que eu trago aqui a imagem dessa invasão dos escravos, que foi uma revolta, escravos esses que eram povos germânicos, e vão acabar se rebelarem. O último imperador romano foi ele, o Rômulo Augustulo. Ele vai ser deposto por Odoacro, que é o reino dos germanos, Érulos, no ano de 476. Certinho? Já o povo franco, os francos, eles irão se estabelecer na Gália e vão conseguir se estruturar um poderoso reino. Isso eu estou falando na Alta Idade Média Europeia. Aí eu tenho destaque para os principais reinos. Eu tenho o reino Meroveu e o reino Clovis. Esse é o fera. Líder dos francos do século V. Ele vai chefiar seu povo na luta contra quem? Os hunos. Através da Batalha de Catalunha. Ou dos catalunos. Já Clovis, que vai ser... Clovis, ele é neto de Meroveu. Ele é considerado o criador do reino franco. Com 29 anos, conseguiu unificar as tribos da região, ali da França, dos francos. Ele vai acabar expandindo o seu reino por todo aquele território. Nossa, Clovis deixou o seu legado. Já o reino Carolígios, eu falei do rei Merovígio, o Carolígio, que mais está faltando? Tá aqui. Em 751, Pepino, ele vai destronar Frederico III, que vai ser o último rei merovingio. Ele vai fundar a dinastia carolíngia.
Após a morte de Pepino, sucedeu-lhe o trono seu filho Carlos Magno, que governou os francos durante 46 anos. Olha que legal. E na minha explicação, eu falei, olha só a diferença. Olha só a diferença. Lembrou aí? Enquanto o rei Pepino ostentava a questão do Estado como poder maior, através da Flor de Lis, aí eu tenho lá embaixo o Papa Leão III, o Carlos Magno, ele vai ostentar com o símbolo maior da igreja, que é a cruz. E também aqui o globo terrestre e a cruz em cima do globo. Louco, né? Pois é. No dia 25 de dezembro de 800, Carlos recebeu do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. Então, ele devia essa graça ao Papa. Então, com isso, ele traz a união da igreja com o Estado. Louco, né? Pois é. Bom, aluno, agora você fica com a atividade, que daqui a pouco eu volto para fazer a correção junto com você. Não saia daí. Daqui a pouco eu estou de volta. Tchau, tchau. Ok. Não falei que ia ser muito mais rápido? Eu nem sei do local aqui, ó. Não fui nem tomar água, nem café. Nem fui ao banheiro. Para te dar toda a atenção. E aí, conseguiu responder? Já? A aula de hoje foi fantástica, porque nós falávamos sobre os reinos Carolígio e Merovingio. Falei sobre Clovis, falei sobre Pepino, Meroveu, Carlos Martel, Carlos Magno. Olha só que interessante. Vários reinos, aqueles que acabaram destronando aí o Império Romano, destruindo toda a sua estrutura, e ali foi montado novos reinos, novas divisões, que serão criados novos países, através dos suevos, dos vândalos, dos visigodos, dos ostrogodos, dos francos, dos ângulos, dos saxões. Nossa, são muitos reinos. E aí eu faço o convite, se você quiser saber mais, é só pesquisar. Vá atrás. Eu vou querer saber mais sobre os reinos, os povos ângulos. Pá! Eu vou querer saber mais sobre os povos saxões. Pá! Dos vândalos. Aí você vai ter assim, um universo de informação. Tá bom? Segue no quadro. Primeira questão da aula de hoje. Ela diz o seguinte. De acordo com o dicionário Aurélio, o termo bárbaro pode se referir a algo admirável e também espantoso, cruel e desumano. Os gregos e os romanos, na antiguidade, utilizavam o termo bárbaro para fazer referência a quê? Pessoas com hábitos considerados selvagens, rudes e, por isso, inferiorizados. B. Pessoas que, numa atitude de espanto e assombro, questionavam temas da vida. C. Grupos, principalmente de jovens, que praticavam esportes radicais e perigosos. D. Qualquer inimigo de guerra que atacasse uma cidade ou província romana. Letra E. Pessoas cultas e que não dominavam a língua grega ou o latim. Bom, essa é uma questão fácil, no qual meu aluno Terabyte já está analisando e ele está falando que a resposta é a letra A. É a letra A. Olha! Foi! Letra A. Será? É o que é para ser, né? De acordo com o dicionário, o dicionário não mente. O Aurélio, né? O Aurélio não vai mentir. O termo bárbaro ele pode se referir a algo admirável, espantoso ou cruel e desumano. Os gregos e os romanos da antiguidade, eles utilizavam esse termo para fazer referência a quê? A quê? Olha, rapaz, o meu aluno ele quase mudava e eu passei a resposta. É? Beleza, então tá certo. Fazia referência a pessoas com hábitos considerados selvagens, rudes e, por isso, inferiorizados. Vem para mim. Olha, sabe,
Sabe o morador de rua? Aquelas pessoas que andam pedindo de sinal, aquelas pessoas que acabam, sei lá, perdendo a sua vida digna, de ter uma casa, de ter um lar, de ter uma família, e faz a opção de andar na rua. Ah, vai virar mendigo. Você sabe que na rua você não tem um local para você tomar banho. Você não troca de roupa. Você não tem higiene. Você não tem nada. Você dorme na calçada. Você acorda, não escova os dentes, não penteia o cabelo, não tem um café, não tem um almoço, não tem nada. Então você vive ali como se fosse um bicho. Você olhando para esse pedinte, esse morador de rua, olhando para o bárbaro do passado. Assim, em um estilo visual. Mas espiritual, ele tem vida. O que eu quero te dizer é fisicamente. Aquela coisa de não ter vaidade nenhuma. Certo? É você olhar o bárbaro. Então o bárbaro, ele não... foi a única comparação que eu pude, assim, interpretar, fazer uma interlocução, uma junção. Mostrar o que seria, né? Essa visão do homem bárbaro. Porque o bárbaro, ele não se importava com nada. Ele se importava com o hoje, com agora. Então não tinha hábitos alimentares, comia de qualquer forma, não tinha hábito de higiene, de vaidade, nada. E assim se comportava esse tipo de povo da antiguidade, da Idade Média. Tá bom? Podemos passar para a segunda? Então, joga na tela. Já estou com a segunda aí, ó. Diz o seguinte. Os germânicos entraram no Império Romano no século 3 e 4, de forma pacífica, por meio de acordo com o governo de Roma. Já no século 5, essa entrada deixou de ser pacífica e passaram por um período em que os germânicos invadiram, penetrando no Império Romano de forma violenta e brutal. Quais povos foram os responsáveis por essas invasões do Império Romano? A. Os visigodos vindo do sul da Europa. B. Os alamanos, que também eram conhecidos como vikings. C. Os hunos, que eram bárbaros, mongóis, filhos da Ásia. D. Os ostrogodos, que formaram os reinos francos. E E. Os saxões, que ocuparam toda a Península Ibérica. Aí, meu aluno Terabyte, ele já entrou em contato com a gente aqui e ele disse que é a questão E. Não é isso? É a letra E. Meu aluno Ostrogodo, o meu aluno Terabyte, ele já assinou o cartão resposta, tá lá marcado. Quando você assina o cartão resposta, você faz isso daqui, ó. Você enche toda a bolinha. Então, não tem como voltar atrás. O meu aluno Terabyte, que está aqui no estúdio, participando conosco dessa aula, ele disse que é a letra E. Ó, letra E. Confere? Ok. Resposta, então, correta dessa questão é a letra... É a letra... Como isso? Aluno, lembra que eu falei para vocês nunca mais esquecerem esse nome? Inclusive, eu fiz uma comparação com o baralho. Não tem um Uno do baralho? Pois é. Cara, esse povo aí, são eles que irão entrar no Império Romano através da migração e através das invasões. Eles irão compor o exército romano. Como é que é? O Gengis Khan é mongol. É da Mongólia. E o meu aluno lembrou do termo Gengis Khan, que foi um dos grandes líderes desse movimento, dos mongóis. Tem uma história sobre o Gengis Khan, muito bom, valente, guerreiro experiente, enfim, e ele é uno, né? Eram bárbaros que vinham da Ásia,
entraram de forma pacífica, depois através do confronto. E aí se deu o término do Império Romano. Bom, essa também é fácil. Questão 3. Os francos se estabeleceram na Gália e conseguiram estruturar um poderoso reino na alta Idade Média Europeia. Esse reino se formou e expandiu nas dinastias Merovingia, isso no século V a 8, e Carolíngia, de 8 a 9. Em 751, Pepino destronou Childerico III. O último rei merovingio, e fundou a dinastia carolíngia. Qual desses reis da dinastia carolíngia recebeu do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente? Qual deles? Não enviou. Não, depois não, tem que ser agora. Carlos Magno, o meu aluno Terabyte, ele falou que é a letra A. Carlos Magno. Será? O meu aluno, ele falou que é a letra A. Que é a resposta. Não é o Carlos Martel, não? Existe? Existe. Pepino existe? Existe. Aluno, não é aquele pepino de comer, não, tá? Pepino foi um reino. Foi Childerico? Também existe? Existe. E Meroveu? Também existe. Qual será a resposta? Bom, a resposta é a letra A. O meu aluno falou que é a letra A. Vamos conferir? Parabéns! Parabéns! E ser fera é outra coisa, né? Ele vai fazer o Enem. Agora eu tenho a questão top. Aluno, preste bem atenção no formato dessa questão. A música de Eduardo e Mônica. Olha o tamanho dessa questão. Joga na tela. Olha o tamanho. Bate! É muito grande. É muito grande. Diz o seguinte. Leia o trecho. Porém, na quarta-feira, o pontífice Adriano I, acompanhado pelos seus dignatários, tanto eclesiásticos como os militares, encontrou-se com o rei na igreja de São Pedro Apóstolo para uma entrevista. Suplicou gentilmente ao rei, lembrou-lhe e tentou persuadi-lo com paternal afeto a que cumprisse todas as promessas feitas pelo seu pai Pepino, de sagrada memória, e pelo próprio Carlos e o seu irmão Carlomano e todos os magnatas, franco a São Pedro e ao seu vigário. O Papa Estevão II, de santa memória, quando ele foi à França, de outorgar as várias cidades e territórios daquela província italiana e confiá-las a São Pedro e a todos os seus vigários, em posse perpétua. Com base nessa leitura, o trecho demonstra um pouco o interesse de Carlos Magno em agradar a Igreja Católica. B. Evidencia a proximidade que Carlos Magno tinha com a Igreja Católica. D. Demonstra o fracasso das guerras de expansão dos carolíngios. D. Retrata a animosidade dos carolíngios com a Santa Fé, ou todas estão corretas? Resposta, aluno. Resposta, vamos lá. Letra 5. Letra 5. Todas estão corretas, segundo o meu aluno Terabyte. A resposta correta é a letra B. Evidencia a proximidade de Carlos Magno que tinha com a igreja. Certinho? Bom, venham para mim. Meus queridos, essa foi a nossa aula. Nossa aula sobre os impérios francos e germânicos. Eu espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!